A gente segue juntinho por aqui com muita informação e é hora de falarmos com o nosso queridíssimo convidado, primeiro de hoje, o Tenente Tiago, do Corpo de Bombeiros aqui de Sorriso, sobre uma pauta bem importante a princípio. Depois a gente abre para outros temas, obviamente, né? Acidentes com eletricidade. Seja bem-vindo, bombeiro Tiago, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Raíssa, os ouvintes. A gente fica sempre feliz de vir aqui a esclarecer a população, realizar prevenções e sempre foi bem recebido, então é uma alegria minha sentar aqui e conversar com os senhores. Satisfação é nossa, Tenente. Em relação a esta pauta, temos um mês aí, o data específica neste mês, né, que alude a esse tema e é sempre importante a gente ficar atento, né? Quem acaba atendendo muitas vezes é o Corpo de Bombeiros. Que tipo de acidente tem mais ocorrência registrada? Isso, agosto, pela Associação de Energia Elétrica aqui no Brasil, é um mês que eles puxam para realizar esse tipo de prevenção contra os acidentes envolvendo choque elétricos, com acidentes que envolvendo energia elétrica corrente, vamos colocar aqui, né? Aham. E agosto vermelho. E a gente realmente faz muito atendimento e esses atendimentos acabam sendo ocultos por um acidente secundário. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela tá numa árvore, ela toma um choque, ela cai dessa árvore. As pessoas noticiam, na verdade, perdão, bastante a questão da queda. Mas não E da causa. esquece que a causa da queda foi o choque elétrico. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tinha feito um artigo científico em 2020 em relação à região metropolitana de Cuiabá. E nesse artigo eu peguei e identifiquei alguns incêndios que aconteceram, algumas edificações específicas, alguns modelos de edificação, e mais de 50% dos incêndios residenciais que tinham ocorrido foi por redes elétricas. E isso fora que a porcentagem poderia ser maior se a gente tivesse algumas comprovações de informações. Então é um número absurdo de acidentes que acontecem por causa da eletricidade, que a gente veio hoje aqui falar sobre esse tema, abordar sobre o assunto, algumas prevenções que devem ocorrer e ser respeitadas pela população para que a gente evite qualquer problema envolvendo esses acidentes. É sempre importante a prevenção, porque muitas vezes leva a consequências, até pode levar a fatalidades. No caso do incêndio, sempre é trágico qualquer situação, né? Se toma proporções maiores, né, Tenente? O que é básico no cuidado que a gente precisa alertar, então? Exato. Tratando dessa área, é uma área extensa, né? A gente tem diversos tipos de choques elétricos que poderão ocorrer. A gente pode ter um acidente veicular, no caso uma pessoa se acidente num poste de rua e fios elétricos energizados ficam ao redor desse veículo. O que a gente recomenda quando isso acontece? Sempre se proteja, não chegando próximo dos fios, devido à corrente que vai se estabelecer ali, um campo elétrico que irá se estabelecer, e procure ficar dentro do veículo caso o seu veículo seja atingido por fiação elétrica. Dá muito medo isso, né? Sempre fique dentro do veículo. E é um alerta que a gente faz, inclusive, para as equipes de fora, para quem viu o acidente. Não Às chegar vezes, perto. não chegar perto, porque a pessoa vai na anseio de ajudar, é natural do ser humano tentar fazer esse auxílio, e acaba levando choque e falecendo. Eu tenho diversos vídeos na hora de fazer instruções para os militares referente a esse tipo de acidente, de tentar ajudar alguém e tomar choque junto com a pessoa. A gente tem também choques elétricos envolvendo já questões residenciais, que já é uma corrente um pouco mais fraca e uma tensão um pouco menor do que no meios urbanos. Choques com máquina de lavar roupas, choque com VAP, que é máquina de pressão para limpar calçadas, choques envolvendo locais molhados com extensões ligadas, choques envolvendo manutenções preventivas de computador com o computador ligado. Tudo isso a gente já fez atendimentos desse tipo de ocorrência, que graças a Deus aqui em Sorriso não me recordo de nenhum óbito, porém no Brasil são mais de 250 mortes por ano. Existe um risco grande, então, envolvendo Exatamente. nessa questão. E aí, qual que é a prevenção? É você, primeiro de tudo, contrate um profissional adequado para aquele serviço que você queira fazer na sua casa. Eu consigo fazer esse serviço. Utilize, então, os equipamentos de segurança. Faça tudo corretamente. Na hora de fazer as instalações elétricas da sua casa, faça dimensionamento do fio conforme a amperagem que você vai utilizar ali na sua residência. Não economize no fio de energia. Se você faz um bom serviço, aquilo dura décadas. Agora, se você faz um serviço ruim, sua lâmpada ela queima o tempo todo. Você vai ter
esquentar demais seu padrão de energia, ele vai desligar por uma questão de segurança. E isso, se você ficar religando aquilo no seu comércio, na sua residência, uma hora ele vai pegar fogo, entendeu? E aí o prejuízo é muito maior do que se você tivesse contratado desde o início um profissional adequado para realizar aquele tipo de atividade. A gente fala que é aquela economia que às vezes cobra muito mais caro do que se depois. investisse no começo ali, né? Manutenção é constante que precisa ser feita. Como é que é isso? Constante, não fazer gambiarras, que é muito comum do brasileiro fazer gambiarras. A gente sabe que a vida é difícil, a gente sabe que economicamente é tudo muito caro, mas quando se trata de energia elétrica não pode economizar. Infelizmente tem que realmente investir bastante e toda a prevenção ela é necessária. O Corpo de Bombeiros ele tem uma norma, que é quando vai regularizar o alvará, que a gente pede realmente a prevenção e a inspeção de toda a parte elétrica do comércio. Devido a esses dados que eu mostrei aqui, que mais de 50% dos incêndios, e dependendo da região, obviamente, né, não é um estudo, não é um estudo nacional, vem por causa de manutenções elétricas. Então, quando o bombeiro ele cobra essa inspeção elétrica, ele tem que ser respeitado. Que o comércio não faça só uma contratação de um laudo sem ter feito realmente a devida manutenção, só para atender uma exigência. A liberação, que ele realmente faça aquela inspeção, faça aquela manutenção para que o comércio não seja prejudicado e vidas humanas não sejam prejudicadas. Diga, Milena. Tiago, sobre um acidente doméstico, inclusive aconteceu em alguns lugares próximos aqui de Sorriso, com morte, inclusive com a máquina VAP, né, a máquina de pressão para lavar carro, calçada. E é interessante falar a respeito disso, porque é de uso doméstico mesmo, né? Não é. Antigamente usava profissionalmente, né, em lava-jatos e tudo mais, e hoje praticamente todo mundo tem uma máquina dessa em casa, para lavar calçada ou lavar carro. Hoje em dia, vamos ser sinceros, né? Muitos homens fazem de tudo um pouco. Eu sou um grande exemplo disso. Então, muitos homens têm muitas ferramentas e acaba que essas ferramentas, às vezes, por mau uso ou deterioração, elas vão perdendo um pouco a sua qualidade. No caso da VAP, extensões com fiação exposta, o fio desencapado, e você está no ambiente molhado. Então, assim, pés descalços. Exato, tudo para que tenha uma corrente ali no seu corpo. Não é uma corrente forte, não é uma tensão alta, porém é uma corrente que vai ficar por longo tempo expondo aquela vítima, e aquela vítima vai ficar presa naquela corrente, ela vai ser literalmente puxada, ela vai ficar sem reação muscular. Então ela vai ficar ali tomando choque por minutos, horas que for, e isso vai acabar ocasionando a sua morte. Então, assim, quando for utilizar esses equipamentos são seguros, desde que seja utilizado da forma que ele foi feito, entendeu? Com fiação boa, sem molhar a parte elétrica do equipamento, tendo devido cautela, não perder o medo na hora de utilizar esses equipamentos elétricos. E muitas vezes a pessoa liga numa tomada com uma extensão e aquela extensão que molha, né, Exatamente, Thiago? Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. E também tem muitos casos, relatos, claro, não recebi relatos ainda na nossa região de mortes, talvez até tenha em outras regiões, mas de choque também em máquina de lavar roupa. Porque justamente, falta de manutenção, algum componente elétrico dentro da máquina deve ter desencapado, corroído, algo aconteceu, e por ser um ambiente normalmente molhado, né, favorece ainda mais a corrente a passar pelo corpo humano. Água como por exemplo... A água em si não é o condutor, mas a água salinizada, que é o que a gente encontra nas torneiras, é uma boa condutora, hein? Como, por exemplo, a dona de casa vai lavar a roupa, acha uma outra roupa que estava fora, enfia lá dentro, inclusive coloca a mão lá dentro da água quando encosta, com ela ligada. Exato, é quando encosta dentro da máquina, a máquina estando na tomada, ou seja, na hora de tirar e colocar a roupa dentro da máquina, a gente sempre indica tirar da tomada. Para ter segurança. Para ter segurança. Perfeito. As máquinas boas de fábrica, elas não dão choque. Só que isso, com o tempo de uso, acaba tendo alguns componentes ali dentro que pode se deteriorar, desgastar e acabar ocasionando choque. Então a gente recomenda tirar da tomada. Chegou a pergunta, já que a gente está falando de condutor ou não condutor, quando o senhor disse que é para ficar dentro do carro que tem o fio elétrico, isso dá 30 tipos de medo, né? Em quem não conhece, não sabe lidar. Aí a pessoa mandou aqui o seguinte: sobre os acidentes com eletricidade, a Energisa demora demais para dar atendimento. Eu já vi casos de abrir chamado pela manhã e eles aparecerem no fim da tarde, mesmo informando que era grave, com rompimento de fio em cima do trator. Nesses casos, eles chamaram a Energisa.
O bombeiro atende também? O bombeiro, ele sempre vai, o bombeiro e a Defesa Civil Municipal. Aqui em Sorriso, a gente, graças a Deus, tem esse órgão muito forte e atuante. A Prefeitura Municipal de Sorriso, ela investe bastante na segurança. Então, a gente vai até o local, realiza os devidos isolamentos. Se tiver alguma vítima, faz a devida atuação para retirar essa vítima o quanto antes e mantém o local isolado. Infelizmente, eu não posso responder pela Energisa aqui. Já é claro, uma não instituição é o à caso. parte. Sim. Os momentos que a gente precisou da Energisa, eles sempre foram rápidos em nos atender. A gente tem um contato direto com eles, até por isso que às vezes é interessante chamar o Corpo de Bombeiros, porque aí a Junto, gente né? já Que faz um faz a o prevenção. acionamento Pra eles, para né? a Energisa e talvez isso faça elas ter um pouco mais celeridade. Mas eu não posso dizer a demora ou não desse órgão. Com a gente, eles costumam ser rápido. Mas o bombeiro e a Defesa Civil pode ir até o local Então, fazer as aconteceu, devidas... liga 193. Liga 193, Perfeito, exatamente. muito bem. Tem um outro cidadão aqui também, eu não vou rodar o áudio dele, que acaba tomando tempo, mas vou explicar. Ele disse que hoje tem uma boa parte de uma região próxima ao INSS sem energia elétrica. Ele acabou indo observar, porque mora por ali, enfim, e viu que tem a ver com podas de árvores, que tinha fio jogado, num caso como esse. O que que faz? O que que é importante de observar? Porque também pode causar acidente, o fio elétrico e a árvore juntos ali, né? Exato. Da mesma forma, isso aí já até recomendo que não seja repassado ao Corpo de Bombeiros, seja repassado à própria Defesa Civil ou ao órgão responsável da Prefeitura Municipal, que realiza as podas. A gente sempre fez orientações para esses órgãos, a Secretaria de Obras sempre foi um grande apoiador nosso. Quando vai ter incêndio florestal, a gente faz as atividades e as prevenções e a capacitação dos funcionários da Secretaria de Obras e para podas também, para evitar esse tipo de problema. Só que ocorreu o problema, aciona a Defesa Civil Municipal, porque eles vão até o local, eles vão fazer um laudo, vão fazer um relatório e vão encaminhar esse relatório para o prefeito municipal. Ali o prefeito municipal, o que for de competência dele, ele vai atuar da melhor forma para tentar resolver o problema. Então, assim, às vezes esse problema simplesmente não chegou até o gestor competente da área. Se você chama a Defesa Civil Municipal nesses casos, eles vão até o local, eles vão fazer os devidos registros e vão informar o gestor. E o gestor vai ficar feliz com isso, porque ele vai poder melhorar a gestão, serviço, a atuação dele naquela situação. Então isso aí envolve realmente a Defesa Civil Municipal e também a Energisa, já que a poda foi feita e acabou atingindo a fiação elétrica. Mas precisa ter cuidado quando vai podar a árvore próximo à rede elétrica, né, Tiago? Cuidado demais. Ano passado a gente fez um atendimento aqui em Sorriso de um choque elétrico numa árvore justamente na poda. O cidadão ele foi podar a árvore na sua casa, na sua residência, a árvore já estava muito grande, acabou encostando na fiação, ele tomou um choque. Não ficou grave, mas o R fez esse atendimento. Outra situação envolvendo caso parecido. A gente teve um atendimento, esse já foi grave. Eu nem sei a real condição de como ficou a vítima, se ela teve o braço amputado ou não. Mas um acidente em cima de uma borracharia, na região central aqui de Sorriso, o cidadão ele estava pintando a fachada. Disso. A senhora se lembra, né? E no que ele foi pintar, aí que a gente... Tá, eu sempre falo aqui, contrate o profissional adequado. E aí agora eu falo um recado para os profissionais. Você que é um profissional, estou te elevando, estou falando para as pessoas te contratarem. Então utilize o equipamento de segurança necessário para isso. Então nesse caso, o pintor, sem querer, eu fico morrendo de dó porque era um trabalhador, ele encostou parte do que seria a rodana do pincel de pintura dele no fio elétrico, porque era uma rodana grande, ele estava pintando fachada. Isso deu uma descarga elétrica por muito tempo e com uma corrente muito forte, altíssima. Isso teve queimaduras graves, visíveis no corpo desse cidadão. Foi um atendimento que a gente teve uma certa dificuldade de retirar de forma urgente esse cidadão, mas conseguiu de forma brilhante. Descemos ele já em maca, encaminhamos para a unidade hospitalar. Só que é uma situação de ter cuidado. Você está mexendo em qualquer região alta que tenha fio próximo, meu Deus, por favor, cuidado. Aquilo vai te dar choque se você... Tem que ter os EPIs Exatamente. necessários, como Encostou você o disse polo antes, né? negativo com o polo positivo, vai gerar corrente e vai dar choque. Sem falar também das sequelas, né, Tiago? Porque a gente sabe, né, que tem algumas situações que a pessoa sobrevive, mas fica com sequelas irreversíveis e outras com queimaduras que muitas vezes tem que amputar o pé, o braço, enfim, né? Exatamente. E essas queimaduras elas não são só externas, né, mãos, pés, pela pele, mas também interna em órgãos
Eu perdi um amigo quando eu tinha 11 anos que tomou um choque. Não foi um choque de alta tensão, não foi um choque com grande corrente contínua, mas um choque prolongado quando ele estava fazendo manutenção no computador, em casa. Então ele mesmo abriu o computador, estava mexendo, o computador na tomada, ligado, e acabou tomando choque e faleceu depois de tomar choque por 2 horas. Por quê? Porque isso fragilizou o coração dele. E aí quando ele foi para o hospital com parada cardiorrespiratória, foram usar o desfibrilador, acabou o coração não resistiu ao choque elétrico, ele fragilizou os órgãos. É difícil, né, tenente? Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido. Tem algo mais que o senhor queira deixar dito sobre o tema para a nossa comunidade, tenente? É exatamente isso, senhores. Contrate os profissionais adequados quando for fazer esse tipo de manutenção, instalação elétrica. Quem for profissional, utilize os EPIs adequados. Se sofrer algum acidente ou ver alguma vítima de acidente de choque elétrico, não vá afoito resgatar essa vítima. Sempre vá com algum cobertor ou nem se aproxima se for grande corrente, no caso, correntes urbanas, não se aproxima porque você vai se tornar uma vítima, você não vai salvar e ainda vai falecer, entendeu? Equipamentos em casa, por favor, tenha cuidado com as fiações, deixe elas sempre encapadas, bem conservadas, faça tudo bem feito. Quem for fazer manutenção nas fiações ou revisão das fiações elétricas da sua empresa, realmente faça as vistorias necessárias, não simplesmente pague um laudo para que isso ocorra, porque uma hora ou outra vai acontecer um incêndio e vai ser pior o prejuízo do que fazer o serviço correto. E a gente está à disposição. Se acontecer algum acidente, Deus me livre, ainda acontecer, ligue o 93 que o Corpo de Bombeiros irá fazer a atuação o mais rápido possível. Perfeito. Obrigada, tenente Tiago. Sempre uma satisfação receber o senhor por aqui. A satisfação é nossa.